conduzir os nossos pensamentos em aprendizado, da cidade de Jales, da Associação Espírita Benedita Fernandes. Nós temos a alegria de receber o companheiro Rogério Avec. Seja bem-vindo, Rogério. Liga ele, por gentileza. Obrigado. Boa noite a todos. Tudo bem? É com muita alegria que estou de volta. Eu me lembro que já tem uns 4 anos ou mais que eu estive aqui. Foi a primeira e única, essa é a segunda vez, e com muita alegria. Obrigado pelo convite. E mesmo diante ainda de uma grande imperfeição, uma grande pequenez ainda, que a gente vem trilhando o caminho de uma reencarnação, buscando ser melhor a cada dia, mas mesmo diante dessa pequenez, a gente vem com amor muito grande de poder passar os ensinamentos de Jesus, ensinamentos da doutrina espírita. Eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês o pouquinho que eu estudo. E estudo estes que nos conduz cada vez mais para perto de Jesus. Não que nós só estaremos perto de Jesus se soubermos mais, mas é que quanto mais estudamos, mais nós conseguimos entender o real motivo de estarmos aqui. E o real motivo de estarmos aqui é o que vai nos levar para mais perto de Jesus. Não também que Ele não esteja conosco, por sermos tão imperfeitos. Pensando naquele que é mais violento, mais perigoso, então está bem distante de Jesus? Claro que não. Quando nós falamos perto de Jesus, queremos dizer com mais clareza sermos atingidos pela proteção e o amor dele. Porque nós já temos o conhecimento que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, está sempre ao nosso lado tentando nos ajudar. E quanto mais estamos com a nossa moral lá embaixo, menos conseguimos perceber a presença deles, dos nossos amigos superiores, para tentar nos envolver. Todas as palestras, bate-papo, a gente pode iniciar com uma pergunta. Não importa o tema do nosso bate-papo. Uma pergunta se resume tudo que nós vem aprendendo na doutrina e qualquer outra religião. E essa pergunta, ela diz assim: qual é o real motivo de eu estar aqui? Qual é o real motivo desta minha reencarnação? O porquê estou aqui? Muitos que estão na doutrina espírita já logo diz: o real motivo de estarmos aqui é praticar o bem, fazer o bem ao próximo, amar o próximo. Até porque se confunde com uma das leis. Mas será realmente esse o verdadeiro e real motivo? Não é. Fazer a caridade, o amor ao próximo, é a ferramenta mais importante para que então alcançamos o real objetivo. Atingirmos o objetivo principal, a ferramenta que nos auxilia, e sem ela também não vamos conseguir, é a caridade, é o amor ao próximo. Mas o principal então motivo é a reforma íntima. O meu aperfeiçoamento, eu estar melhor a cada dia como moral. Então o bate-papo que eu trago aqui hoje, Dona Laura até me disse que esse bate-papo pode durar 2h30, então já que vocês estão tranquilos com isso, posso ficar até umas 10h30, né? Ok? Sem problema. Vamos lá. A verdadeira propriedade. Reforma íntima, aperfeiçoamento nosso interior, se cabe dentro de toda a literatura espírita e qualquer outra religião. Mas um dos pontos dentro do Evangelho que a gente aprende muito bem sobre uma reforma íntima mais, vamos se dizer, esclarecedora, é a verdadeira propriedade. Esse capítulo do Evangelho nos traz um grande ensinamento em 2 itens que eu trouxe aqui para bater esse papo. Apenas 2 itens do capítulo 16. Com muitas
comunicações espíritas, em sessões mediúnicas, com frequência vem aquele nosso irmão que não foi muito esclarecido sobre isso. Às vezes uma pessoa até boa, não matou, não roubou para conquistar as suas propriedades, mas por não saber de certos assuntos, resumindo o que nós vamos bater esse papo hoje, ele vem nas sessões mediúnicas com aquele desespero: estão mexendo nas minhas coisas, estão dentro da minha casa, estão pegando o meu dinheiro, estão usando a minha propriedade, eu não sei nem quem é esse povo, eu falo com o pessoal, ninguém me ouve, ninguém me escuta. Então nosso irmão está ali preso na propriedade dele. Porque quando nós falamos em verdadeira propriedade, o que é de propriedade minha? Primeiro momento vem sim os nossos bens materiais. Ainda pensamos muito nos nossos bens materiais. Ah, mas eu já estudei muito a doutrina espírita, quando se fala verdadeira propriedade, eu já lembro direto do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e não vem a minha casa, o meu carro. Mas quando nós somos testados, quando nós perdemos algo, uma perda financeira, ou uma propriedade, quando bateu o carro, ou quando perdeu qualquer bem material, dói muito, a gente sofre. Aquele que não sofre, então já parabéns, já está bem mais evoluído, ou é aquele também que não sofre porque não está nem aí com seus bens materiais, porque tem essa também. Mas aquele que está sim preocupado com seus bens, mas não se preocupa com a perda, sim, já está bem mais evoluído. Mas o que eu quero dizer aqui sobre a grande maioria, que eu me encontro nessa grande maioria. Eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita de dizer que estou evoluído o suficiente, porque tem algo que se eu perder, pode não ser a minha casa, o meu carro, a minha moto, meu dinheiro, mas se eu perder a minha esposa, é um bem material. Se eu perder meus filhos, bens materiais. Não deixa de ser bens materiais. E nós vamos conversar muito sobre isso, nesse ponto. Tem 2h30. Detalhe, esses nossos irmãos, quando aparecem na sessão mediúnica e dizendo sobre a minha propriedade, estão mexendo nas minhas coisas, o meu ouro, o meu tesouro, porque tem muitos que estão há 200 anos. Porque ele fala de um jeito que você entende que o dinheiro dele não é R$1, não é nem um cruzado. Ainda está falando de coisas bem antigas. Devido estar tão apegado à matéria, às vezes 300 anos preso em sua propriedade, vivenciando talvez alguns momentos do seu desencarne. Talvez até 1 ou 2 anos depois, mas fazendo um loop. Às vezes nem 1 ou 2 anos, às vezes dias. Naquele loop de sofrimento, e preocupado porque conversa e ninguém o ouve, tenta proteger suas coisas, mas ele não consegue nem pegar. De cada 10 comunicações mediúnicas, 6 ou mais vêm com esse apego a bens materiais. E quando não é sobre a sua casa, carro, dinheiro, vem com a questão do relacionamento conjugal, a perda dos filhos, aprisionado no seu bem material. Tem uma frase que diz: o que importa na vida não é o que te acontece, mas sim como você responde, reage ao que te acontece. Eu trago para os bens materiais. O que importa na vida não é o que eu tenho. O que importa na vida não é o meu emprego. Nada importa a minha casa, nada importa meu carro nem meu dinheiro, nada importa nem mesmo o meu próprio corpo, não importa nem mesmo os meus filhos. Uma vez fazendo uma palestra corporativa numa empresa, e eu disse isso, me chamaram de louco, eu fui explicar, entendi. Como não importam meus filhos? Quem viu as 2 crianças no qual eu entrei aqui hoje, meus filhos que amo tanto, como eu digo que não importa essas criaturas? Realmente não importa. De forma geral,
não importa. Eu vou explicar o porquê. Porque o que importa é como eu cuido deles. O que importa é o que eu faço com eles. O que importa é como eu estou cuidando deles. Porque de forma geral, se filhos importasse, não teriam filhos sendo jogados em latas de lixo. Não teriam filhos sendo abandonados pelos celulares, pelos jogos de futebol, ou por amigos, ou qualquer outro, até mesmo emprego. O filho, o pai, a mãe, a esposa, o marido, não importa, mas o que importa é o relacionamento, é o como eu administro. O meu dinheiro não importa, mas o que eu faço, onde eu emprego o meu dinheiro. Meu emprego não importa, mas sim como eu faço as minhas atividades, como eu desempenho e executo as minhas funções. Esta casa espírita maravilhosa também não importa, mas sim importa o que ela faz, o resultado, os frutos que ela dá. Uma árvore sem sombra e sem fruto não é nada. Então é importante a árvore pela sombra e os frutos que ela está dando. E assim somos nós. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com as minhas propriedades? Para eu então entender bem sobre isso, é entender sobre valores, ética, princípios. E para falar de valores, éticas e princípios, a gente fala sobre isso mesmo. O que é a propriedade hoje para o mundo? Dinheiro. O que eu tenho de dinheiro, eu falo muito melhor. Quando eu estou com dinheiro no bolso, eu consigo me comunicar melhor na empresa que trabalho, em casa, eu estou mais tranquilo. É ou não é? Vamos fazer uma autorreflexão. Quando eu estou com aquela conta para pagar e não tenho dinheiro para pagar, eu fico preocupado e não consigo falar bem nem com a minha esposa dentro de casa. Então esta está sendo a minha verdadeira propriedade. A beleza. Se eu fico preocupado que meus cabelos estão caindo, e está mesmo, está caindo. Primeira vez que eu vim aqui eu tinha mais cabelo. Então está sendo a minha verdadeira propriedade. Se eu fico preocupado com isso, preocupado com as rugas que aparecem, não estou dizendo aqui que é proibido eu ficar feliz com o dinheiro. Não estou dizendo que eu não devo me preocupar com a minha beleza física, me cuidar. Um bom perfume, uma boa roupa, arrumar bem o meu cabelo. Se for necessário um implante, se tiver condições, não tem problema nenhum fazer isso. O problema é que quando isso se torna mais importante, o problema é quando isso, se eu não tiver, é motivo de desespero, motivo de inquietação, motivo de preocupação. Ah, se eu tivesse um carro melhor, estaria mais feliz. Ah, se eu tivesse mais isso, aquilo, outro, estaria mais contente. Às vezes, eu começo a ter e nem percebo que começo a sorrir mais, a ficar mais tranquilo e mais feliz nas minhas conversas. Inconscientemente, às vezes, eu posso ser melhor nas minhas ações, a minha conduta com os outros e comigo mesmo, porque eu estou tendo mais dessas facilidades. O poder. Se eu não tiver o poder, seja ele na empresa, seja ele na instituição beneficente, seja o poder na política, se eu não tiver, eu não estarei bem. Ou se eu tenho e nem percebo, começo a pisar nas pessoas, ou me sinto apenas feliz com isso. Os valores intelectuais, é uma pena. Algo que eu vou falar aqui hoje é um tabu. Nem todos concordam, mas eu não peço para que você concorde comigo. Eu peço que você faça suas reflexões. Muitas casas espíritas, eu não vou dizer de outras religiões, porque não estou dentro delas. A gente sabe por um envoltório, a gente sabe pelos estudos e pelo pouco que participamos. Mas nascido num berço espírita,
E muitas palestras que já fiz e muitos bate-papos com líderes de outras casas, eu pude perceber uma coisa, e inclusive já tem muitas mensagens que vêm intuídas do plano espiritual falando sobre isso. É uma pena que a maioria das casas espíritas hoje estão muito focadas no intelectual. Estudo, lá no passado, quando eu iniciei na doutrina espírita, quando era uma criança, adolescente, vamos supor de 30, 40 anos atrás aí, se falava muito que a casa espírita faltava o estudo, era ou não era? Que quando tinha uma sessão de cura, quando tinha um médium de cura na cidade, fazia filas. Mas quando se abria uma porta de estudo, não dava ninguém. Aí se propagava muito, que precisa ter o estudo. Mas em nenhum momento disse que é só o estudo. E hoje muitos, com a vinda da tecnologia, a facilidade das redes sociais para se divulgar, não a doutrina espírita, mas se divulgar, olha aí uma propriedade material, um valor material, a vaidade. Eu aparecer, porque hoje em dia quem tem mais seguidores é mais contente, mais feliz. Talvez não para uma grande maioria ou para todos de vocês aqui, mas a gente vê no mundo isso acontecer. Então a deficiência do estudo antigamente, o convite para que estudasse mais, e vindo a facilidade de se autodivulgar com as redes sociais e a internet, o que aconteceu? Estão se autopromovendo em estudos doutrinários inteligentíssimos, perfeitos, muito bom, mas no intuito de se autodivulgar. E a própria casa com líderes querendo dizer que a casa tem mais intelectuais, tem mais estudiosos. E é uma grande preocupação porque os nossos irmãos menos felizes, os obsessores, conhecem-nos muito mais do que nós mesmos, nós sabemos disso. E usa desses momentos para que nós tropeçamos na vaidade e no ego, querendo aparecer. Mascarado de divulgar a doutrina espírita, temos que tomar esse cuidado, porque a principal ferramenta de atingirmos, não importa se eu sou o limpador do chão, limpador do banheiro, fazedor de sopa, palestrante, presidente da casa, não importa se estou cantando e parabéns pelas músicas, pouquinho que eu cheguei, pouquinho que eu te ouvi, já me encantei, muito bom. Não importa o cargo que eu desempenho, o real motivo é a minha reforma íntima, é o meu autoaperfeiçoamento. Então, a caridade, a mão na massa, o fazer o bem ao próximo, é o caminho que devemos seguir, principal. É o crescimento moral, é crescer com amor verdadeiro, sem apego, sem esperar nada em troca. É amor no trabalho, fazer cada atividade sem se preocupar se essa atividade não era minha, fulano que tinha que ter desempenhado, e não me preocupar com isso, ir lá com amor, com carinho. E quando eu ver que os beneficiados estão recebendo o real benefício, seja a sopa, seja o pão, seja estar num grande estudo, com a casa tudo limpinha, não importa o trabalho, mas estou fazendo com amor, estou fazendo com que aquelas pessoas que vão receber o benefício realmente sejam beneficiadas. Esse é o verdadeiro objetivo, caminho para atingir o objetivo principal. E aí vem os valores espirituais então. A humildade, mansuetude, paciência, piedade, misericórdia, benevolência, que é tão difícil ter, né? Minha esposa que diga. Tão difícil, é complicado, porque quando nós
Até poucas horas atrás, às vezes com aquele desespero da pressa de estar quase em cima da hora, são pequenos detalhes. Não devemos nos preocupar muito com essas coisinhas, Rogério. Devemos. Porque nesses pequenos momentos de irritação, de inquietação, ou de desespero, uma preocupação exacerbada, faz com que eu deixe grandes bênçãos não atingir na minha vida. A mão na massa, quando eu me preocupo com isso, o trabalho no bem, todo o restante vai se organizando, porque Deus me enxerga como uma ferramenta fundamental para Ele na terra, uma centelha de luz na escuridão, uma ferramenta de levar amor, seja eu lá no trabalho profissional, na casa beneficente, ou na rua, na calçada andando. E às vezes um acidente que acontece, eu não estou indo lá porque eu não sou um médico nem um bombeiro para ajudar, mas esse amor que eu carrego em orações constantes, buscando ter o meu aperfeiçoamento, fazendo a caridade, mão na massa, essas atividades que tem na casa, eu estando ali presente, faz com que eu carrego comigo uma energia, que até mesmo um acidente que estou a alguns metros longe, a espiritualidade consegue captar em mim energias para amenizar a dor daquele acidentado. É isso que acontece. Aí Deus vai falar assim: você tem uma missão, meu filho, você tem que passar por um câncer, e tu vai sofrer um bocado, você vai ficar às vezes impossibilitado de ter aí um lazer, poder ir para casa, a casa voluntária, você vai ter essa dificuldade aí. Então Deus olha e vê esse instrumento que estou sendo na mão dele, mesmo apesar das minhas imperfeições, o que Ele faz? Ele ameniza esse sofrimento. Se era para perder uma perna, perco só um pé. Se era para ter um câncer que me deixaria na cama já desde os 40 anos, eu vou ter mais 10 anos pela frente ainda antes de estar na cama. Talvez até com câncer já, mas ainda não impossibilitado de andar, porque sou um instrumento que Ele precisa de mim. Quando eu estou trabalhando com mão na massa, desapegado, com a preocupação simplesmente de fazer aquilo com amor, eu viro uma centelha de luz. Mesmo apesar que ainda tenho alguns vícios tentando me corrigir, vícios que eu digo não é só aqueles simples e mais corriqueiros que a gente vê ou ouve falar, mas o vício da preguiça, da ociosidade, do comer exacerbadamente, o falar mal da vida do outro, o desânimo, são todos vícios também, da irritação. E quando eu começo a me preocupar mais com isso, mesmo tendo as minhas imperfeições, eu acendo luz dentro de mim. Assim como tem numa das obras de André Luiz, aqueles encarnados que estão realmente tentando ser melhor, se esforçando, assim como Kardec diz, se esforçando, esse é o verdadeiro cristão, se esforçando seus maiores esforços para domar as suas más tendências, esses, trabalhando no bem, com amor realmente ao próximo e a si mesmo e a Deus, saem focos de luz do peito e vai direto para o alto. E essa luz é somada e a espiritualidade benfeitora usa para então ajudar aqueles mais necessitados. Ou seja, somos os remédios de muitos sofredores. Podemos ser a cadeira de roda de muitos aleijados, emocionalmente falando. Podemos ser tantas outras coisas. Eu sou um homem cheio de defeitos. Mas hoje eu vejo que tenho bem menos ainda do que alguns anos atrás. E detalhe, muitas vezes quando eu brigava com algumas pessoas, achando que a pessoa
é a culpada, acusando a pessoa de um erro, de uma falha, que hoje, depois de alguns anos fazendo uma autorreflexão, eu percebo que o errado era eu. Quando você começa a trabalhar mais no bem e buscar ser melhor para poder ser o remédio no coração de sofredores, você começa a enxergar erros e falhas que quando o outro, o marido, a esposa, os filhos ou os pais falavam para você, para mim, por exemplo, eu não acreditava. Não, eu não sou isso não. Não, eu não fiz isso não. Ainda faço alguns erros, né? Mas, bem menos. Queremos ser melhores? Queremos ter a felicidade? Queremos ter mais saúde? Queremos ter até mais dinheiro? Porque é mais conforto, um bem material ter mais conforto, seja ele até algo simples, mas eu quero ter mais conforto. Tudo isso se resume no meu comportamento. O que eu quero para a minha vida, o que eu estou fazendo com o meu próprio corpo, com a minha própria vida. Então os dois itens que eu resumo todo esse bate-papo, o item 9 e o item 10, o 9 diz, não podemos levar nada de material. O exemplo que a gente pode lembrar é a viagem, né? Que está no item 9, nesse capítulo 16, que fala aquele exemplo, aquela historinha. Quando você vai para um lugar longínquo, né? Um lugar distante, você vai só passear, vai passar alguns dias lá. E o que você leva? Se o lugar é frio, você leva roupas de frio na mala? Não vai levar roupas de praia, né? Biquíni, maiô, sunga. Não, vai levar casaco. Se é um lugar de sol, onde tem praia, você não vai levar um casaco, vai levar uma roupa de banho, ou uma bermuda, uma camiseta cavada, porque você quer ter o seu conforto naquele momento, naquele ambiente. Então o que nós vamos levar, o que nós vamos usar nesse local que nós vamos, que é a nossa passagem, o nosso desencarne? Nós vamos levar o quê? Os nossos bens espirituais, que é o resultado, a consequência do que eu fiz com os meus bens materiais. Então, como eu administrei, como eu executei, como eu falei, como eu ouvi, interpretei as situações, tudo isso se resume no que eu vou carregar para o outro lado. Então fazemos a nossa autorreflexão, eu saberei se eu estarei bem do outro lado ou não. E o item 10, que somos apenas os administradores. Então, se eu estou sendo um administrador negativo, inconsequente, aproveitando a vida, o meu dinheiro, o meu luxo, não me preocupando muito com o que eu devo fazer ao próximo, aí então eu já receberei a minha recompensa, né? Já recebi na terra, eu não terei recompensa no céu. Já estou quite contigo, meu filho. Eu vou ouvir dele, né? Já estou quite contigo. Você já recebeu toda a recompensa, você já aproveitou, não tenho mais nada para te pagar. E se eu estou sendo positivo, eu receberei minha recompensa no céu. Então vale muito a pena às vezes um sofrimento, vale muito a pena às vezes escolher o trabalho voluntário do que aquele trabalho que eu preciso até às vezes ganhar um dinheirinho a mais. Não estou dizendo que eu não deva. Se eu estou necessitando do dinheiro e eu preciso, é meu emprego, eu preciso ir ganhar o meu dinheiro. Mas se eu posso hoje fazer uma escolha, eu estou escolhendo mais, o que está pesando mais na balança. Não estou dizendo que toda vez surgiu um emprego, um trabalho da minha profissão, e mais eu tenho a palestra para fazer, eu tenho um curso para ir, eu tenho o pão para fazer, a sopa para fazer, eu não vou então? Nada disso, não é isso que eu te estou dizendo. Você pode ir e vai à vontade, vai com toda a sua garra e determinação na área profissional. Mas você em outro momento está desempenhando o seu trabalho voluntário?
Você está trocando? Se eu não pude ir na terça-feira ou na segunda-feira fazer o meu trabalho na casa da sopa, na qual eu frequento, então, mas eu fui na quarta, eu fui na quinta. O importante não é deixar de fazer, mas se eu estou substituindo, eu não vou mais fazer a limpeza do salão porque eu estou com dor na coluna, eu não suporto mais, não dá, eu tenho que cuidar de mim também, né? Senão daqui a pouco eu estou travado aí, eu não consigo limpar o chão, e aí? Mas então eu estou fazendo outra coisa? Aquilo que não me força a coluna? Eu não consigo mais fazer palestra, eu não dou conta, eu não gosto, tenho timidez, mas eu estou indo fazer a sopa então, limpar o chão, estou indo cantar, é substituir. Vá ganhar o seu dinheiro, honestamente, vá, não tem problema, vai comprar sua televisão maior, seu carro melhor, não tem problema nenhum. O problema é se você deixa as reais e verdadeiros valores para então fazer só isso, e que isso seja o mais importante somente. É aí que está o grande erro e equívoco. Muitas vezes, irmãos espíritas que vêm dar a comunicação em uma sessão mediúnica e diz sobre o equívoco, o seu sofrimento. Estou hoje na erraticidade, estou hoje, e fala com intelecto maravilhoso, fala com palavras que às vezes nem nunca ouvimos, mas hoje estou sofrendo no plano espiritual, no meu desencarne, o sofrimento que eu presenciei e experimentei foi dolorido, ainda estou em tratamento, já fazem tantos anos que eu desencarnei. Era líder na casa espírita, era líder de jovem, era líder de estudo, era o presidente da casa, ou era o médium, ou era o doutrinador. Não era apegado ao dinheiro, não era apegado à casa, nem o carro, mas era apegado à vaidade do estudo, do intelecto, do poder. Ou muitos ainda dizem, não tinha vaidade, não tinha o apego aos outros bens materiais como dinheiro, casa e carro, nem do poder, nem do intelecto, mas era apegado às próprias leis, às próprias normas. E se aquele que chegou atrasado levava bronca, aquele que não desempenhou a atividade do jeito que era para ser, tomava bronca, aquele que não colocou a quantidade de sal correta na sopa, tomava bronca. Então, apego às normas, sem nenhuma vírgula errada, sem nenhum equívoco, não podemos errar. Isso também era um apego e sofria do outro lado. Essa questão de corrigir as pessoas ao público, no meio do público, o olhar torto porque o irmão fez algo de errado ou não fez o que deveria ser feito, isso tudo também nos faz sofrer do outro lado. Mas e aí? Não matamos, não roubamos, não fizemos nada disso, é só esse detalhe. Aí vem assim, né? Aquele que mais conhece, mais é cobrado. Então pensemos nisso, que possamos ser mais brandos, mais pacíficos conosco mesmo e com o nosso próximo, tendo como foco principal o caminho da caridade. Não importa o trabalho, o que eu vou ter que executar, para que então eu chegue no principal objetivo, que é a minha reforma íntima. Porque ao longo do caminho da caridade, eu vou aprender a lidar melhor com as pessoas, eu vou aprender a ser mais brando, eu vou aprender a ter mais gratidão àquilo que eu tenho, porque eu vou estar vendo o irmão que tem menos do que eu. Eu vou estar reconhecendo que Deus precisa de mim como uma enxada com cabo firme e forte,
porque se estiver escapando desse cabo, estarei sendo uma ferramenta só para atrapalhar o trabalho. Que pensemos nisso. Não importa o que eu tenho e o que eu sou, mas o que importa é o que eu faço com o que eu tenho e como eu executo as coisas que eu tenho, sendo o que eu sou, querendo ser uma ferramenta de trabalho iluminada, ou às vezes aquela que só atrapalha. Que Jesus possa abraçar os nossos corações e fazer com que nós lembremos dessa mensagem amanhã, depois, mês que vem, mas principalmente a hora que chegarmos em casa, às vezes até ao sair dessa porta, que possamos lembrar desses detalhes, porque a verdadeira felicidade está aí. A sua cura de qualquer enfermidade, seja ela física, emocional ou material. Você quer ter a felicidade, é o caminho da mão na massa. Aí nós vamos atingir o que precisamos atingir. Muito obrigado pela paciência de vocês e que Deus possa nos abençoar e abençoar nossos familiares, hoje e sempre. Muito obrigado.